Ateísmo é amor, é viver no agora, é sentir o calor que o presente aflora. Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu podcast Grandes Mentes do Ateísmo. O podcast Grandes Mentes do Ateísmo ele é focado em pessoas que mudaram o mundo ateu, né? O que nós entendemos como ateísmo moderno. É importante talvez destacar que esses nomes não necessariamente significam pessoas que contribuíram diretamente, mas que foram importantes, como Carl Sagan, Albert Einstein. Eles não eram pessoas necessariamente ateias publicamente ou declaradas. Mas esse podcast também dá um foco muito forte a pessoas que contribuíram fortemente, como o neoateísmo, Christopher Hitchens, Sam Harris, Richard Dawkins, que é largamente conhecido. Então, nesse podcast, eu convido vocês a fazer uma viagem no tempo e talvez, às vezes, filosófica sobre o ateísmo, né? Como que o ateísmo evoluiu, né? Quais são as questões históricas. Mas também eu queria convidar vocês, né, aproveitando essa introdução do podcast, para conhecer os meus livros, né? São vários livros na Amazon. Eu queria recomendar para vocês especificamente agora A Revolução Ateísta. A Revolução Ateísta é um livro que eu dediquei especificamente ao ateísmo. É um livro que fala exatamente disso, né? O livro ele tem um foco na Madalyn O'Hair, que foi uma ativista ateísta norte-americana, mas o livro também fala de outros nomes e o livro é lançado em volumes, né? Esse primeiro volume está focado na Madalyn O'Hair, mas a ideia é que os próximos volumes também vão focar em outros nomes do ateísmo. Então esse podcast e o livro A Revolução Ateísta são dois complementares, né? Ou seja, esse podcast, ao produzir o podcast, eu estou preparando o material para os próximos volumes, que serão muito possivelmente dedicados a talvez nomes individuais ou grupos, né, de ateus. Então, bom episódio, bom aprendizado e boa escuta. E se a gente descobrisse que aquela imagem, sabe, aquele retrato sereno de um cristianismo original, purinho e pacífico dos primeiros séculos, fosse tipo tão historicamente precisa quanto o mundo simulado do filme Matrix? Olha, essa é uma provocação e tanto para começar. Mas é verdade, a gente tem uma tendência irresistível de romantizar a história, né? Nossa, total. É a clássica síndrome de Adão e Eva. A gente tem quase um instinto humano de acreditar que as grandes instituições começaram lá atrás, perfeitas, com um manual de instruções imaculado, e que as falhas, a violência, foram só desvios. Desvios causados por administradores ruins ao longo dos séculos. Essa é uma lente muito confortável para enxergar o mundo, na verdade. Pois é, e por que a gente faz isso? Porque a ideia de uma era de ouro corrompida permite que as pessoas mantenham fé nos ideais da instituição, seja ela política ou religiosa, sabe? E aí transferem a culpa de todas as atrocidades para indivíduos isolados. Fica fácil, né? A ideia permanece pura e a execução é que falhou. Exatamente. Cria um distanciamento super conveniente. E o desafio da nossa imersão de hoje é justamente pegar essa lente e colocar sobre um microscópio implacável. Sem anestesia. Sem anestesia. A missão dessa nossa exploração é investigar uma das perguntas mais intrigantes do pensamento ocidental. Já houve de fato um cristianismo puro, sem corrupção? É um terreno super complexo. Muito. Será que existiu mesmo essa mensagem revolucionária perfeita que foi, sequestrada pelo poder? Bom, é importante a gente estabelecer logo de cara que a nossa abordagem aqui é estritamente analítica. Nós vamos dissecar essa narrativa através de um debate bem documentado entre dois pensadores ateus. Isso, o escritor espanhol Javier Cercas e o pesquisador Jorge Guerra Pires. E também vamos examinar as críticas estruturais deixadas pelo filósofo Bertrand Russell. O nosso objetivo aqui não é validar ou invalidar a crença de ninguém, mas entender a mecânica histórica por trás dessas instituições. Perfeito. E para conduzir essa espécie de autópsia histórica,
A curadoria do nosso material de hoje foi feita por Jorge Guerra Pires, PhD. O que já traz uma camada fascinante para a discussão, né? Com certeza. O histórico dele é muito interessante, porque ele construiu uma carreira acadêmica focada em bioinformática e modelagem matemática. Ciência pura. Ciência duríssima. Ele passou por instituições de peso, tipo USP, Fiocruz, UFO e polos de pesquisa lá na Itália e na Polônia. Então, a análise que a gente tem nas mãos aplica aquele rigor do raciocínio lógico e do método científico a temas como religião e política. E quando uma mente treinada na observação de sistemas matemáticos olha para dogmas, o resultado tende a expor as contradições com uma clareza muito maior. Ah, com certeza. Muito mais do que as análises teológicas tradicionais costumam fazer. E falando nisso, essa transição da ciência para a investigação filosófica rendeu frutos literais. O Pega está lançando um livro novo que consolida muitas dessas reflexões. Ah, é o paradoxo de Einstein, né? Esse mesmo. O paradoxo de Einstein, Ciência, Ética e o Deus Cósmico. É o segundo volume da série Mente Ateísta. Que título excelente! Sim, e o material já está disponível nas lojas da Amazon. E um detalhe bem prático para quem acompanha a gente, a plataforma agora permite baixar os livros em formatos EPUB e PDF. Olha, que prático! Muito. Não precisa mais ter um leitor Kindle específico para acessar. Dá para ler direto no celular ou no computador. E eu vi que em breve vai ter opção em audiolivro e versão impressa também. Vai sim. Então, feito esse aviso, com as ferramentas analíticas prontas, acho que a gente já pode entrar direto no cerne da questão. Vamos lá. O ponto de partida ideal é justamente o embate entre o Javier Cercas e o Jorge Pires sobre essa natureza da origem cristã. Certo, vamos desempacotar isso. O Javier Cercas, mesmo escrevendo de uma perspectiva ateia, ele defende uma posição que soa familiar para muita gente. Sim, a ideia do Jesus histórico revolucionário. Isso. Ele argumenta que a Igreja, enquanto burocracia, realmente se corrompeu ao fazer acordos com o poder do Império Romano, mas que a semente original, lá no primeiro século, era puramente revolucionária. Era uma força de subversão genuína, andando com os marginalizados. A tese do Cercas ecoa muito o que vários historiadores amadores sentem. É aquela tentativa de salvar a figura central das garras da igreja opressora. Assumindo que existiu esse momento de clareza moral, né? Exato, antes de virar religião de Estado. Só que aí o Jorge Pires rebate essa visão com uma dureza impressionante. E ele usa um conceito do filósofo Jean Baudrillard, que é o conceito de simulacro. A famosa analogia da Matrix. Isso. Pires compara a história do cristianismo ao filme Matrix. Ele afirma que a ideia de um cristianismo original e puro não é uma realidade que está ali escondida debaixo de séculos de corrupção. É um simulacro. O que é fascinante aqui é entender a teoria do Baudrillard. Uma cópia não vira um simulacro só porque é falsa. Tem um nível mais profundo, né? Muito mais. Ela se torna um simulacro quando substitui a realidade de um jeito que o original deixa de importar. Ou pior, quando revela que nunca houve um original. E essa é a chave do argumento do Pires. Porque, na crítica do Baudrillard ao filme Matrix, no cinema os personagens ainda podiam acordar no tal deserto do real. Eles tinham para onde voltar. Exato. Mas no desenvolvimento histórico dessa religião ocidental, não tem um mundo real subjacente de pureza para onde a gente possa retornar. Quando os historiadores aplicam métodos críticos lá nos primeiros séculos, eles não acham uma mensagem revolucionária bonitinha e unificada. E o que eles acham? Uma bagunça. A pesquisa mostra o cenário de disputas brutais e narrativas concorrentes desde os primeiros anos. Mas, peraí, deixa eu fazer o papel de advogado do diabo aqui rapidinho. Vai em frente. Não é possível que tudo tenha sido inventado do zero num vácuo. Teve um movimento inicial lá na Galileia. Como a gente pula de um movimento camponês para dizer que não existe um código original? A questão não é negar que o movimento existiu, sabe? Mas entender que esse código nunca foi unificado. Ah, entendi. Se a gente observar os documentos mais antigos, que são as cartas do apóstolo Paulo, não transparece uma comunidade harmônica. Pelo contrário, tem uma fratura ideológica enorme. Paulo bate de frente publicamente com Pedro. É uma briga política desde o dia 1. Exatamente. A disputa central era se o movimento ia ser só uma pequena seita judaica, exigindo circuncisão, leis alimentares e tudo mais,
ou se ia descartar essas regras para atrair o público não judeu do Império Romano. Então, o navio já saiu do porto com os capitães brigando pelo leme e querendo ir para direções completamente opostas. Perfeita analogia. E isso a gente falando só do grupo principal. Tinham dezenas de outros cristianismos paralelos no primeiro e segundo séculos. Verdade, tem os gnósticos, né? Os gnósticos são o melhor exemplo para entender a magnitude dessa fragmentação. Eles tinham os próprios evangelhos, tipo o Evangelho de Tomé, e lá a figura central não é um sacrifício apocalíptico que morre pelos pecados. Ele é o quê? O mestre espiritual? Um mestre místico. Ele ensinava que a salvação vinha de um conhecimento secreto, a gnose, sobre uma centelha divina que estava presa dentro de cada um. É uma cosmologia completamente alienígena se a gente comparar com o que virou oficial. Totalmente. E mesmo nos textos que entraram para o Prânone, não tem uma imagem unificada. Marcos mostra um profeta anunciando o fim do mundo para dali a poucos anos. João, que escreveu décadas depois, já muda o tom para um discurso super denso e filosófico. Então, o que o Pires argumenta é que a versão que triunfou e moldou a gente não venceu porque era a verdade pura. Venceu por eficiência organizacional. Por viabilidade política, exatamente. A narrativa da instituição simplesmente substituiu os eventos históricos. O signo tomou o controle e o simulacro foi oficializado. Nossa, isso é forte. Mas, se a base histórica é essa coxa de retalhos política e não tem fonte imaculada, isso traz um segundo problema. E talvez um problema ainda mais delicado. Sim, o que acontece com a ética que foi selecionada para formar essa base. Porque, olha, é super comum a gente ouvir de pessoas que nem são religiosas algo do tipo: a história da igreja é sombria, mas as lições de amar ao próximo e dar a outra face, essa ética é inquestionável. É o famoso argumento do menino bom no meio do caos. E é aí que entram os ensaios do Bertrand Russell na nossa curadoria. E aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque o Russell recusa essa separação fácil entre a doutrina que é boa e os seguidores que são maus. Ele não passa pano, digamos assim. Não mesmo. E olha que o Russell reconhecia a elevação moral de alguns preceitos. Ele elogiava a instrução de não resistir ao mal com violência, a recusa de julgar o outro e o desapego absoluto aos bens materiais. No papel, são máximas esplêndidas. Esplêndidas. Mas aí o Russell aponta um paradoxo gigantesco. Ao longo de 2000 anos, as nações e impérios que mais levantaram a bandeira dessa doutrina foram exatamente os que menos aplicaram essas regras. É a grande ironia, né? Pois é. Nações cristãs não desmantelam seus exércitos para dar outra face aos inimigos. E as instituições religiosas acumularam fortunas colossais em vez de viver na pobreza lá dos apóstolos. E aí muita gente diria que isso é só falha humana, né? A nossa incapacidade de viver à altura de um ideal tão alto. Mas isso levanta uma questão importante na visão do Russell. Que vai muito mais fundo. Sim, para ele, a corrupção não é só um acidente de percurso de humanos imperfeitos. A falha está na própria fonte. Ele divide isso em duas grandes críticas, o defeito moral e o defeito histórico. Vamos olhar para o defeito moral primeiro. Porque o Russell foca especificamente naquela doutrina do inferno. Para ele, pregar punição eterna para os incrédulos é uma doutrina de crueldade absoluta. Ele acha totalmente incoerente. Incoerente como? Pensa bem, como uma figura que é vendida como a encarnação máxima da compaixão poderia usar o pavor do fogo eterno como método pedagógico? Ah, entendi. Fica uma contradição flagrante. Promovem um amor incondicional, mas o motivo para você aceitar esse amor é a ameaça de tortura infinita se você recusar. Exato. E o impacto disso na psicologia ocidental foi devastador, segundo ele. Se a entidade suprema tortura os opositores para sempre, por que a Inquisição não ia torturar alguém por uns dias para salvar a alma dessa pessoa? Faz todo sentido lógico dentro daquela loucura. Russell diz que uma mente realmente sábia nunca injetaria um terror dessa escala na cabeça das pessoas. Ele vê nisso uma fúria vingativa, o que acaba anulando essa aura de perfeição moral. O defeito histórico. Ele afirma que a ética pregada estava ancorada num erro factual enorme, que era a expectativa de que o mundo ia acabar ali durante a vida dos primeiros seguidores. O que muda tudo. Muda tudo. Aquele ensinamento clássico, não se preocupe com o dia de amanhã, olhe para os lírios do campo.
Isso faz total sentido se o universo está prestes a fechar as portas. Mas como base para fundar uma civilização é desastroso. Espera, mas por que desastroso? Alguém podia argumentar que focar no presente e não se angustiar com o amanhã é quase um mindfulness. Por que o Russell bate tanto nisso? Porque na prática, construir pontes, formular leis, ter saneamento básico, desenvolver vacinas, tudo isso exige um planejamento profundo para as próximas gerações. Ah, faz sentido. Uma ética apocalíptica não dá ferramenta para manter uma sociedade. É por isso que, quando o Império Romano adotou o cristianismo, eles tiveram que esconder várias dessas regras na gaveta, tiveram que abraçar o direito romano e a filosofia grega para o Estado não colapsar. Claro, a míope histórica do original forçou a igreja a passar séculos criando remendos lógicos. Eles precisavam explicar por que o mundo não tinha acabado e por que, do nada, virou importante acumular riqueza e ter exército. Exatamente. E é por essa falta de visão de longo prazo e pelo uso do medo que o Russell coloca filósofos como Sócrates ou Buda num patamar bem mais alto de sabedoria. Bom, se a fundação tem rachaduras morais e históricas tão grandes assim, a gente chega no impasse estrutural. O choque entre essa teoria e a realidade do mundo traz uma pergunta inevitável. Como essa arquitetura toda não desmoronou? É a pergunta de $1 milhão. O Cercas, lá do nosso debate inicial, ele até admite que sente uma inveja da capacidade dessa instituição de dar conforto contra a morte e o luto. Ele enxerga a resiliência deles quase como um milagre. Mas o Jorge Pires rebate esse romantismo de um jeito bem cru. Ele chama isso de inveja da ignorância. Inveja da ignorância, uau! Pois é. Romantizar a longevidade da instituição é não entender como o poder e a sociologia funcionam de verdade. Eles não sobreviveram por 2000 anos porque guardavam uma verdade pura. Sobreviveram por coerção e adaptação política extrema. O anfitrião aqui concorda. Porque os textos do Pires mostram a Bíblia e os dogmas não como revelação mágica, mas como uma tecnologia super sofisticada de persuasão e propaganda. Sim, para controle social. Ele dá o exemplo daquela regra dai a César o que é de César. Muita gente lê isso como uma separação sábia entre religião e política. Mas sociologicamente... é uma ferramenta para pacificar o oprimido. Perfeito. É a instituição virando para o camponês que está exausto e dizendo, olha, não questione os impostos, aceite a submissão, porque a sua recompensa de verdade vai chegar na outra dimensão. Se conectarmos isso ao quadro geral, a longevidade da igreja foi garantida por poder militar bruto, cruzadas, inquisição, alianças com monarquias absolutistas. Ela não sobreviveu sendo pacífica. Ela moldou a estrutura de poder da Europa e puniu quem tentou furar o monopólio da narrativa. O material até cita as relações com regimes autoritários no século XX e como a instituição foi uma das maiores donas de escravizados no Brasil colonial. O pragmatismo sempre falou mais alto que a pureza. E tem uma análise genial nos textos do Pires sobre como esse pragmatismo opera em tempo real. A questão da teologia da libertação e a igreja dos pobres... Isso me surpreendeu muito. Porque a visão comum é que a Igreja dos Pobres foi aquele momento lindo de resgate, dos padres voltando às raízes, batendo de frente com a elite para salvar aquele Jesus revolucionário. O Pires destrói essa aura de purismo. Ele mostra a mecânica por trás. A Igreja dos Pobres não foi uma epifania espiritual sobre a pureza perdida. Foi uma estratégia de marketing, um reposicionamento genial de marca que começou no século XIX e ganhou força no XX. Reposicionamento de marca. Me explica como isso funcionou na prática. Pensa no tabuleiro político da época. Com a Revolução Industrial e o Iluminismo, a igreja entrou em colapso. Ela perdeu o monopólio da educação, perdeu terras absurdas e os estados começaram a virar laicos. Ficaram encurralados. E não só isso. A classe trabalhadora estava sendo sugada pelos novos movimentos seculares, como os sindicatos e o marxismo. O operário via no socialismo uma promessa concreta de justiça agora, não numa outra dimensão. E o clero tradicional estava aliado aos reis e nobres, né? Não tinha o que oferecer para esse trabalhador. Exato. A igreja estava perdendo seu principal público. Então, para evitar que as paróquias ficassem vazias, o Vaticano precisou publicar encíclicas sociais e cooptar a linguagem trabalhista.
Essa retórica de justiça social foi uma tecnologia de sobrevivência para não perder a massa para o secularismo. Cara, isso parece muito com o que as grandes corporações de petróleo fazem hoje. Quando elas percebem que o público liga para o meio ambiente e que podem perder o mercado, elas pintam a logo de verde e lançam campanhas de sustentabilidade. O famoso greenwashing. Isso. Na esperança de que a gente esqueça que o modelo de negócios deles operou destruindo ecossistemas por décadas. Ficar verde não é uma conversão moral deles, é o custo de continuar operando. A analogia corporativa é simplesmente perfeita. E dá para ir além. Igual uma corporação que demite quem denuncia os podres internos para proteger a marca verde, a instituição religiosa exigiu lealdade cega ao dogma por séculos. Os hereges eram os whistleblowers da época. Exatamente. Informantes que ameaçavam o monopólio do simulacro e precisavam ser removidos do mercado. E como a narrativa deles é focada neles mesmos, ela é super ágil. Se a sobrevivência pede apoio a um rei absolutista, eles acham o versículo do direito divino dos reis. Se o mercado pede compaixão e luta contra a pobreza, eles focam nas beatitudes no dia seguinte. Porque a estrutura não se alimenta de fatos arqueológicos, sabe? Ela se alimenta do desejo humano de ter uma ordem narrativa, uma historinha fechada. Então, o que tudo isso significa para nós hoje? O Pires e o Russell chegam numa conclusão meio inescapável, de que buscar um passado puro é inútil. É uma ilusão gigante. A história da religião, dos governos ou da nossa própria família é feita de seleções arbitrárias, apagamento de conflitos, só para construir narrativas que ajudam a gente a lidar com a incerteza e o medo da morte. A gente se agarra a essas narrativas porque o desconhecido apavora, mas a grande lição para quem nos ouve, tirada dessa curadoria, é o apelo à honestidade intelectual. Aprender a viver com a dúvida. Exato. Amadurecer é suportar o peso de não ter todas as respostas sem precisar correr para um abrigo construído no medo do inferno. Não é destruir a cultura por ressentimento. Dá para apreciar, né? Claro, a gente pode entrar numa catedral europeia, ouvir um coral lindíssimo e admirar a capacidade incrível da mente humana de criar coesão social para suportar a vida. A gente pode admirar a arquitetura do barco sem precisar acreditar que foram deuses que entregaram a planta da engenharia. Apreciar a complexidade do simulacro, mas sabendo que as paredes são feitas por mãos humanas e não de luz divina. Muito bem colocado. E essa imersão deixa uma pulga enorme atrás da orelha, e que vai muito além do primeiro século. Se uma instituição colossal conseguiu construir um simulacro tão elaborado, reescrevendo o próprio passado para governar mentes até hoje, faz a gente pensar. Um cenário atual, né? Totalmente. Quais governos, ideologias políticas, corporações globais, ou até as memórias das nossas próprias famílias estão usando essa mesma tecnologia de persuasão e apagamento com a gente neste exato momento? É uma reflexão vital para não trocarmos um simulacro milenar por um simulacro moderno, feito para nos manter passivos do mesmo jeito. A dúvida é sempre a porta de saída da simulação. O convite é para que a análise e a curiosidade nunca parem. E que explorem os livros da curadoria, claro. A realidade bagunçada é sempre mais fascinante que qualquer passado inventado. Continuem questionando.